Porque sei que você tá com conteúdo muito legal no seu perfil do Insta, viu? Eu tô acompanhando desde o ano passado, quando eu fui para o IBAMA. Eu falei assim, gostei. É jovem, conversa numa linguagem, né, que é a linguagem desses novos veículos de comunicação, né, as redes sociais. Então, fico ali te seguindo, te acompanhando, viu? E vamos começar, né, Marcos? Então, vamos lá. Bruno, só para te situar um pouquinho, a gente está gravando esses podcasts para falar de direitos humanos e essa é uma questão que me é muito cara, a questão socioambiental, né? Então, a gente acredita aqui que essa é uma temática que ela tem que estar, inclusive, na centralidade de todas as demais, que a gente está falando, de fato, de sobrevivência, né? De sobrevivência planetária. Então, de partida, eu já quero te agradecer por você ter topado conversar um pouquinho conosco sobre mudança do clima e principalmente no contexto do nosso cotidiano. E vou começar esse podcast te perguntando quem é o Bruno pelo clima. Bom, Perla, primeiro, obrigado, agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês um pouquinho. Bruno pelo clima é esse jovem trabalhador e que conheceu a discussão ambiental muito novo, né, com 13 anos. Eu já tinha uma sensibilidade para a questão ambiental, participei aí de uma candidatura aqui na cidade do Rio de Janeiro à prefeitura, né, já com essa perspectiva ambiental. Depois me envolvi em outras lutas socioambientais do meu bairro onde eu morava. Na universidade também me envolvi com questões ambientais. Depois que saí da universidade, que me formei em geografia, eu entendi que dentro da geografia o lugar que eu queria estar era a área ambiental. E dentro da área ambiental eu tinha dificuldade de lidar com as diversas áreas que existem, né? Então tem áreas degradadas, proteção, conservação, água. Enfim, eu queria falar de alguma coisa, eu queria estudar alguma coisa que pudesse ter uma perspectiva mais ampla. E a discussão sobre as mudanças climáticas apareceu e, né, está cada vez mais aparente para a gente. E eu, então, resolvi seguir por essa trilha. Mas eu diria que eu sou um apaixonado pela bicicleta, adoro bicicleta e adoro cachoeira, trilha e viajar e ficar tranquilo em algum lugar. Bom, então, essas suas paixões, né, a bicicleta, as trilhas, cachoeira, eu acho que te movimenta mais ainda no sentido de fazer esse alerta, né, como você diz ali no seu perfil, que a gente não tem um planeta B, né, porque trata-se também de cuidar dessa riqueza, eu não gosto de chamar de bens, Bruno, eu gosto de falar desses elementos da natureza, de que a gente também é uma pequena parte, né, dessa grandeza toda que é o meio ambiente. E te acompanhando e vendo o teu conteúdo, o que você grava, você reforça o tempo inteiro que nós não temos um planeta B. E, para além disso, a gente tem visto a ciência nos apontando algumas coisas que são coisas que nos deixam mesmo apavorados, né? Eu acompanho, às vezes, os relatórios do IPCC e me assusta a velocidade com que nós estamos perdendo, inclusive, a capacidade de prever. A previsibilidade, ela tá fugindo às nossas mãos, porque a cada momento que vem um alerta, Bruno, e nos dizem assim, olha, é agora que tem que agir, a gente não age, e quando vem novos relatórios, novos elementos que a ciência nos entrega, a gente está reduzindo o nosso tempo, né, de tentar colocar esse trem no trilho, no eixo, né? Há uma discussão aí, inclusive, se a gente já atingiu ou não um ponto de não retorno em relação ao aquecimento global. E a gente precisa alertar as pessoas que estão distantes também desse debate,
que é um debate acadêmico, que é um debate científico, para elas entenderem do que a gente está falando. E aí, Bruno, a gente precisa da sua ajuda, né? Pela sua formação e por aquilo que você se dispôs a fazer. O que é essa tal mudança do clima? A mudança do clima ela pode ser entendida de maneira física, né, como uma alteração na composição da atmosfera, na dinâmica da atmosfera. Mas essa alteração na dinâmica da atmosfera ela tem uma raiz que é humana. É a atividade humana, e o último relatório do IPCC confirmou essa afirmação. É a atividade humana aquela responsável pelo aumento da quantidade de CO2 e gases do efeito estufa na atmosfera, sobretudo advindo de duas grandes fontes, né? A primeira é a queima de combustíveis fósseis para geração de energia para alimentar o modo de produção capitalista, e o segundo é a alteração do uso do solo, que também tem a ver com o modo de produção capitalista. À medida em que altera-se o uso do solo para explorar o que chamam de recursos naturais, que vão para a indústria como matéria-prima, são transformados em mercadoria. Essa transformação demanda energia, a retirada de matéria-prima demanda energia, e a circulação global entre esses elos da cadeia produtiva também consome energia. Vale dizer que, com a globalização, com o aumento da escala das empresas e também com o reforço da divisão internacional do trabalho, que impõe que determinados países vão ficar somente com uma tarefa de elaborar os produtos, enquanto outros ficam com a tarefa de explorar a matéria-prima, enquanto outros ainda ficam com a tarefa de produzir esses produtos e depois circular pelo planeta inteiro. Essa dinâmica da globalização potencializa as mudanças climáticas à medida em que há uma circulação que a gente sequer tem ideia nos oceanos de navios à base de combustíveis fósseis, transportando todos os dias para lá e para cá mercadorias, assim como aviões, né, que também emitem muitos gases de efeito estufa. Mas a gente está fazendo uma coisa que piora muito o cenário, né, que é a alteração do uso e o uso do solo. Tendo em vista que o planeta desenvolveu ao longo de milhões de anos a melhor tecnologia que já existiu para retirar CO2 da atmosfera, que são as árvores. E a alteração do uso do solo faz com que a gente perca essa cobertura vegetal, e ao derrubar as árvores, a limpa do terreno é majoritariamente feita pela queimada, e a queimada emite CO2. Ou seja, a gente está tirando essa tecnologia de sequestro, e ao queimar, a gente está emitindo CO2. E eu diria também que não sei se o caminho que a gente precisa hoje é colocar o trem nos trilhos. Eu fico pensando muito que talvez o caminho que a gente precise é trocar os trilhos, trocar o caminho, o percurso pelo qual a gente está indo, porque esse trilho está nos levando ao abismo, está nos levando à catástrofe. A gente precisa pegar um trilho que nos leve para a dignidade humana, que nos leve para combate à desigualdade, para a universalização da alimentação, né? Universalização do saneamento básico, da educação. A gente precisa construir uma sociedade em que os trabalhadores e as trabalhadoras estejam trabalhando para a sociedade, através dos interesses da sociedade, e não dos interesses da acumulação de riquezas, da acumulação de lucro. Afinal de contas, esse é o modelo que nos trouxe até aqui. Bruno, e você dando essa pincelada, né, sobre uma questão que é tão complexa, que são essas nossas intervenções, né, na natureza e emitindo tantos gases de efeito estufa e contribuindo de forma, hoje, né, praticamente exclusiva para o aquecimento global. E aí você começa a passear falando sobre queima de combustíveis, né, a questão do transporte, do uso que a gente faz, né, do solo. Aqui no estado de São Paulo, de fato, estudos locais mostram que as nossas maiores emissões estão vinculadas, de fato,
a nossa produção agropecuária, principalmente a pecuária, e também de combustíveis, né, principalmente transporte. Aqui em São Paulo, eu me lembro de um estudo que mostrava que a gente tinha que viajar para determinadas cidades, viajavam até 300 quilômetros com resíduos para jogar no aterro. Então, sem tratamento nenhum de resíduos, que também emitia, o transporte emitia, enfim, a gente não está tendo muito cuidado com a gestão, na verdade, da vida, porque eu não vou falar da gestão de recursos hídricos, eu não vou falar da gestão de resíduos, eu estou falando de vida de forma geral, porque está tudo integrado, né? E é disso que se trata. E quando você traz isso para a gente, você coloca de uma forma bem clara que o que nós precisamos, na verdade, é mudar sistema de produção e sistema de consumo. Se a gente não mudar a concepção, a forma da gente se ver em sociedade, de fato, é um caminho, a gente vai estar trocando 6 por meia dúzia, né? Mas há uma pressão muito grande também de quem tem o domínio, inclusive do discurso, de dizendo, não há outro caminho possível senão a monocultura do agro, não há outro caminho possível senão manter na mesma escala a produção e o consumo de carne, né? Não tem outro caminho senão a gente concentrar em grandes conglomerados de venda os produtos. E ao invés disso, a gente, por exemplo, não estimula o consumo local, né? No próprio bairro, onde você circula menos, onde você não precisa, por exemplo, sequer do próprio transporte coletivo, que é uma das nossas opções também para reduzir a emissão, mas a gente precisa mudar a forma da gente se relacionar nos territórios também, né, Bruno? Certamente. Eu costumo dizer que essa luta das mudanças climáticas é uma luta global, porque o carbono, o gás de efeito estufa, ele não identifica fronteiras. Então é uma luta global. O planeta precisa se mobilizar. E aí, mais especificamente, os agentes políticos do planeta precisam se mobilizar, porque às vezes a gente fala o planeta, parece que o planeta tem vontade própria, e na verdade não. Mas eu acho que tem um aspecto do território, do local, que a gente precisa recuperar e que foi muito apagado pelo movimento da globalização. Com o desenvolvimento dessas cadeias globais de valor, ou seja, a cadeia produtiva de determinados produtos se materializando de maneira internacionalizada, isso elevou a nossa própria consciência mesmo do local onde a gente vive, né? Vamos dar um exemplo. As cidades, as grandes cidades, as grandes metrópoles, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, enfim, as grandes metrópoles, elas têm uma característica que elas não produzem absolutamente nada que as alimente. O que eu quero dizer com isso? A energia utilizada nas cidades não vem das cidades. A alimentação consumida pelos habitantes das cidades, majoritariamente, não vem das cidades, apesar da resistência da agricultura urbana. A água que é consumida nas cidades não vem das cidades. Ou seja, as cidades, o espaço urbano, ele se materializa na prática quase como um parasita de outros espaços, de outros pontos do planeta. Assim como a cadeia global de valor. Há uma sede, uma empresa, vou dar um exemplo, a Apple, que ela tem sua sede no Vale do Silício. É ali onde moram os acionistas, é ali onde estão os diretores executivos, onde a galera que ganha bem está. Mas ela espalha ao longo do planeta toda a sua cadeia produtiva. Os chips são produzidos na Índia, a carcaça é produzida nas Filipinas, o minério vem do Brasil e na China se monta e depois se comercializa para o planeta. Mas quando a gente vai, ainda dentro da discussão das mudanças climáticas, quando a gente fala de impacto, esse impacto é sobretudo local. Ele é sobretudo no território. O impacto é na minha rua. Quando alaga, alaga a minha rua. Quando enche, enche o meu bairro. Então, essa perspectiva de
é quase como uma contraposição a essa globalização. Talvez esse movimento seja interessante, uma localização, mas acho que mais especificamente uma territorialização é o movimento mais importante que, na minha opinião, a gente precisa construir daqui para frente. Sem perder de vista, obviamente, as relações entre as escalas. Né? É preciso que os movimentos territoriais se articulem em movimentos regionais, se articulem em movimentos nacionais, se articulem em movimentos internacionais, porque quando a gente fala de sair desse trilho da barbárie e ir para um outro trilho, não é tão simples quanto os trilhos de trem que, ao apertar um botão, reconduzem você para um novo trilho. Vai ser preciso construir um grande movimento de massas que consiga ser forte o suficiente para combater o poder do dinheiro, o poder político que os grandes poderosos possuem, né? E todo o aparato repressor com o exército, polícia, enfim, tudo que eles controlam. Não é fácil, né? Essa não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa urgente. E na minha opinião, também tem uma... Para concluir o pensamento, perdão, tem um último aspecto que eu fico pensando muito, que é a necessidade da gente não só resistir no local para diminuir o impacto no local, mas para fazer nascer essa outra sociedade. Então, eu acho que o local, o território, ele é uma chave muito importante. Bruno, você fala duas coisas que também são importantíssimas. A primeira, que é a atuação política, né? No início, você deixava bem claro que todos esses eventos extremos, que não só o país, mas o mundo inteiro tem sofrido, né, consequências das mais cruéis possíveis, principalmente com grupos mais vulnerabilizados. Isso não é uma novidade, né? A gente começou falando dos dados da ciência, né? O IPCC, ele é uma riqueza em informações para guiar políticas públicas, né? Para orientar políticas públicas. E aí você fala, olha, a gente está intervindo na natureza de uma forma que a gente não pode, né? E você recentemente destacou isso em um dos seus conteúdos. A gente não pode falar em desastre natural. Os desastres são antrópicos, eles são causados por nós, seres humanos. E eu não sei se você compartilha desse sentimento, porque a gente está falando de interesses financeiros e econômicos envolvidos. Óbvio que todo mundo sofre os impactos da mudança do clima, mas tem pessoas que têm grupos, países que têm uma capacidade maior de mitigação e adaptação, porque tem recurso, né? A gente sabe que quando alguém está com calor numa zona rica, nobre de uma cidade que as temperaturas estão batendo os 40 graus, vai lá e liga o ar-condicionado, né? Ao contrário, as periferias são residências, moradias, muitas vezes em áreas de risco, são cômodos pequenos, com famílias grandes, crianças e idosos sofrendo, nesse caso, com o estresse térmico. Então, sequer, né, o suporte em relação a esses impactos, ele se dá de forma, né, igualitária, também é profundamente desigual. Então, quando você traz a questão das desigualdades, né, climáticas e ambientais, a intervenção humana, isso num contexto das escolhas políticas, a gente precisa fazer alertas, porque nós precisamos, né, de lideranças políticas comprometidas, não com ações climáticas, mas comprometidas com a sobrevivência planetária, né? Totalmente. É interessante esse ponto porque, na minha opinião, ele é a faceta mais perversa das mudanças climáticas. As desigualdades no impacto são resultado de desigualdades anteriores, construídas socialmente e historicamente na nossa sociedade. Ao falar de Brasil, não tem como não falar do período colonial, que é quando se inaugura esse novo momento que a gente vive até hoje.
com a chegada dos europeus nesse continente que não tinha o nome de América Latina, inaugura-se uma estrutura de exploração da natureza e de seres humanos racializados que permanece até hoje. O que eu quero dizer é que essa ruptura entre sociedade e natureza, ela é anterior à formação do capitalismo. Né? Ela é originada, inclusive, lá na filosofia pré-socrática, e aí durante a história, essa ruptura vai se aprofundando. E com o período colonial, isso é um aprofundamento muito brutal nessa ruptura sociedade-natureza, que inclusive elege outros seres humanos como inferiores, como não humanos, comparados à natureza, ou seja, passíveis de serem explorados. O Brasil não superou a colonialidade. O Brasil não é mais um país colonial. Não somos subservientes a um outro país, né? a uma metrópole, a uma coroa. Entretanto, há manutenções históricas desse período. Né? Tanto que o processo do fim da escravidão não é um processo que garante direitos para as pessoas agora livres. É um processo que, inclusive, nega direitos. Né? Traz outros seres humanos que, na verdade, julgam ser seres humanos, os europeus, para habitar e trabalhar nessa terra, enquanto a população preta fica relegada. E isso, historicamente, vem sendo acontecendo. E a gente olha a fotografia de hoje, né, as periferias, as favelas, elas são majoritariamente pretas, por conta dessa herança, por conta dessa colonialidade, dessa estrutura racista, patriarcal e exploradora da natureza que permanece na nossa sociedade, mesmo com o fim da exploração internacional entre espaços, territórios, né? Então, essas desigualdades, elas vêm sendo aprofundadas. E aí não é só o período colonial. A gente tem que falar, por exemplo, dos últimos governos, das últimas gestões. Quais foram os planos de adaptação construídos pelas cidades, pelas capitais e pelas cidades do interior? Quais foram as ações de dragagem de rio, de ajuste em bacia hidrográfica, feitas pelos governos estaduais? Qual é a política do governo federal em relação à Petrobras e à exploração de petróleo? Então, isso tudo faz parte de uma mesma discussão e de uma mesma estrutura de sociedade que produz desigualdades ao mesmo tempo que produz a crise climática. E, por sua vez, a crise climática potencializa essas desigualdades que já existem no espaço, né, e na vida das pessoas. A gente mantém, né, historicamente, você fala que a gente não é subserviente a um outro país, mas a gente nós não nos decolonizamos ainda, nós continuamos, né, submetendo outras, e aí eu vou ampliar, outras formas de vida. A mesma subalterização de mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência, é a mesma subalterização que a gente aplica e com intensidade, com profundidade, e de forma muito perversa com a própria natureza, né? A gente esgota, explora, expolia tudo em razão da manutenção de altos patamares de lucro e acumulação. Essa é a verdade. E essa ruptura, ela só é possível, de fato, se mudarmos uma perspectiva de sociedade, né, Bruno? Isso passa, de fato, por vontade política, né? Vontade política de fazer essa ruptura, seja a nível local, nas cidades, e aí eu acho que é onde nós precisamos acelerar esse processo também, porque a vida acontece nas cidades, né? Isso é desesperador, mas também a nível de Estado, a nível federal, nós precisamos de alternativas a esse modelo que nós temos hoje, que não é sustentável de nenhum ponto de vista, nem do ponto de vista ambiental, nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista social, né? Então, ele é um sistema, de fato, insustentável. E acho que a gente não tem como fugir também, né, até por respeito às tragédias que têm se espalhado o país afora, como não falar da situação do Rio Grande do Sul e também o que vem acontecendo, óbvio que em uma intensidade completamente diferente, mas no próprio Maranhão, em que também
chuvas foram intensas, né, Bruno? Mas o Rio Grande do Sul, em menos de um ano, 4 eventos climáticos extremos e pouco ou quase nenhuma medida preventiva por parte, seja do governo, né, estadual, seja por parte dos governos dos municípios que agora, hoje, sofrem mais os impactos, né, desse alerta, né, dessa resposta da natureza que não está suportando a nossa ação, a forma como a gente vem intervindo no meio ambiente, né? Totalmente. E eu acho que esse aspecto do Rio Grande do Sul, ele é importante falar sobre esse exemplo, porque há três linhas de pensamento majoritárias em relação à discussão climática. Uma primeira é a majoritária, ainda bem, que é a perspectiva de que sim, temos um problema, de que a crise climática é uma crise, é uma emergência. E dentro desse pensamento há duas perspectivas. Uma perspectiva que diz, olha, nós precisamos enfrentar o capitalismo, nós precisamos alterar o sistema, porque é esse sistema quem produz a crise. Eu me identifico com essa perspectiva. Há uma outra por dentro do capitalismo que reconhece a crise como uma emergência e oferece caminhos para a superação dessa crise por dentro dos marcos do mercado. Então, aí a gente está falando do mercado de carbono, das políticas de RED+, das políticas de compensação, poluidor-pagador, todo um arcabouço técnico e tecnológico para avançar com essa agenda. Mas existe um terceiro caminho, que é o caminho que nega que as mudanças climáticas existem e que elas são uma emergência. E o Rio Grande do Sul, ele está sendo refém dessa terceira política, dessa terceira via. Não estou falando que se a gente tivesse um governador ou prefeituras alinhados à perspectiva do desenvolvimento sustentável, desse capitalismo que entende a mudança climática, ou até mesmo de uma perspectiva anticapitalista, crítica, que o impacto não teria sido grande. Mas, com certeza absoluta, o impacto teria sido menor do que o impacto que a gente está vendo. Saíram diversas notícias depois desse impacto de ações do governador Eduardo Leite alterando o Código Ambiental do Estado, dizendo, verbalizando que a crise climática não era algo tão importante assim. A movimentação financeira dele para a defesa civil diz muito sobre o que ele acredita. O alinhamento político dele com figuras nacionais e internacionais que negam a crise climática. Isso tudo expõe as famílias a riscos que poderiam ter sido evitados. E é por isso que é tão importante, nesse momento que a gente está passando por essa crise, apontar os responsáveis. Tem muita gente na internet falando que não é o momento da gente apontar o dedo para os culpados. Ora, se não é esse o momento, quando é o momento? A gente fica o tempo todo na criação de conteúdo tentando furar a bolha das dancinhas, dos conteúdos mais light e leves que eu gosto. Mas é nesse momento, quando mais dão atenção para o conteúdo que a gente está fazendo, a gente tem que aproveitar, inclusive, para dizer quem são os culpados, para que mais nenhuma pessoa passe pela situação que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, é momento, sim, de apontar responsáveis e é momento, sim, da gente, ao apontar os responsáveis, ter a responsabilidade de apontar quais são os caminhos que a gente precisa daqui para frente, porque também não adianta só apontar a crítica, também não adianta só dizer, não fez, tá vendo, a culpa é dele. Também é importante que a gente diga, não fez, mas se tivesse que fazer, seria assim, dessa forma. Então, eu também não acredito que a crítica pela crítica vai resolver nada, né? A gente precisa criticar, mas também oferecer caminhos de soluções para as pessoas. E, Bruno, os caminhos são tantos, né? São tantos caminhos possíveis, tantos caminhos mais empáticos, né? Mais igualitários, mais plurais, mais inclusivos, não só com a vida humana, mas com a vida não humana também, né? E há uma resistência também do encontro
do encontro, não, da adoção dessas novas possibilidades. Você coloca essas 3 formas de se ver a situação e você fez isso com uma clareza que eu acho que ela precisa, de fato, ser replicada e replicada. Não é um conteúdo fácil, né? É difícil levar esse tipo de informação e esse tipo de conhecimento em outro mercado, que é esse das redes sociais, né? Que engaja mais, que monetiza mais quando o assunto é leve e divertido, mas irresponsável. E eu falo irresponsável porque o cenário atual é uma responsabilidade de todas as pessoas, em todos os níveis, né? Governamentais, institucionais, não institucionais, família, porque a mudança ela tem que ser em todas as perspectivas possíveis, a começar quando a gente acorda e pensa como a gente vai fazer a gestão doméstica, né, da nossa vida, o que a gente vai optar por comer, o que a gente vai optar por jogar fora, como a gente vai consumir água. Ribeirão Preto, que é a minha cidade, para você ter ideia, Bruno, o consumo de água ele é quase 4 vezes maior do que a média nacional. A gente está em cima do aquífero Guarani. O aquífero ele já não está suportando mais se recompor, ele já não se recarrega mais com a velocidade com que a gente consome e com que a gente tira, né, a água do aquífero. E aí, ao invés, né, de localmente nós pensarmos alternativas para o estímulo da redução da perda, desde a captação até a torneira, ou da própria redução de consumo, a gente já está pensando como a gente vai agora captar água do Rio Pardo, água superficial. A gente parece aqueles gafanhotos que destroem uma lavoura e já mira na outra. E é isso que está nos levando ao colapso, né? Então, a gente precisa falar dessas coisas, não é alarmismo, né? A gente tem aí a ciência não é neutra, a gente sabe disso, mas a gente precisa fazer o bom uso dela, e o bom uso dela é esse, que pensa em uma forma de bem viver, respeitando, né, todos que compartilham essa vida planetária conosco. Eu não fico muito entusiasmada de ver um jovem como você disposto a fazer esse enfrentamento, né? Dessa forma, muitas vezes divertida, mas dolorosa, porque a gente está falando de algo que é absolutamente doloroso e cruel, principalmente quando a gente se coloca diante de situações como essa, vivenciada agora, né, pelo Rio Grande do Sul. Então, a gente precisa falar muito sobre isso ainda, né, Bruno? A gente precisa falar cada vez para mais pessoas, e eu acho que o nosso trabalho esse trabalho da comunicação é um trabalho muito importante, porque a comunicação do problema, na verdade, um pouco antes, da perspectiva da sociologia, tem um entendimento de que nenhum problema social, ambiental, econômico, ele é dado pelo simples fato dele existir. Ele precisa de uma interpretação social desse problema. Ele precisa que a sociedade, de alguma maneira, aponte que esse é um problema. E a minha opinião é que a comunicação é uma ótima ferramenta de construção social de identificação de problemas. A gente precisa elevar a discussão climática como um problema relevante. E a gente precisa fazer isso não só nas redes sociais, porque as redes sociais elas são intermediadas pelo algoritmo, né? E o algoritmo faz com que a gente fale para nossa bolha. Toda vez que tem um impacto assim grande, meu perfil acaba crescendo, mas acaba crescendo para as pessoas que se sensibilizam, que já têm alguma predisposição a entender que esse é um problema, que já passaram por esse processo sociológico que eu falei de entender que esse é um problema importante que merece atenção. Mas não são a maioria das pessoas, né? A gente precisa, na minha opinião, eu tenho refletido muito sobre isso, é que a gente precisa retomar o espaço da rua. Porque o espaço da rua é o espaço que não tem algoritmo.
é um espaço em que a gente se encontra olho no olho, é um espaço que a gente pode conversar abertamente e entender por que aquela pessoa acha que não existe mudanças climáticas. E eu tenho certeza absoluta que a maioria das pessoas que negam as mudanças climáticas não as negam por motivos porque de fato acreditam que elas não existam. Elas negam porque alguém disse que elas não existem. Porque aquelas figuras que têm legitimidade social para identificar problemas, ou seja, cientistas, políticos, dizem para essas pessoas que não existe mudança climática, que nós não vivemos numa crise ecológica, né, que é muito além da climática. Então, a gente precisa ter gente desse lado de cá fazendo a disputa. Ter gente do lado de cá falando, olha, existe, a ciência confirma, né, os cientistas têm pesquisado muito sobre isso, já existem 6 relatórios globais sobre essa questão, né, que são relatórios que vão aprofundando o conhecimento e que concluem que a ação humana, então, é a verdadeira causadora do problema. Então, eu fico, ao mesmo tempo que instigado a continuar criando conteúdo para a internet, eu fico mais instigado ainda em como é que eu consigo fazer isso na rua, com as pessoas, né, num grande movimento aí de, sei lá, de letramento ambiental, letramento climático, né, vamos dizer assim. Olha, a gente... É que bom que a gente vai se encontrando também, e isso é algo bom dessas ferramentas. Aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, te encontrei aí do Rio de Janeiro, e a gente compartilhando angústias e ombreando lutas parecidas, né? Daqui, a gente tem tentado também estar nas ruas, sabe, Bruno? Falando sobre isso, falando sobre a necessidade de uma mudança, né, de perspectiva, de que há outras formas de sociedade possível, né, anticapitalistas, que isso é possível, né, e elas são sustentáveis do ponto de vista econômico, social e principalmente ambiental e climático. E aí eu vou deixar já aqui o convite. Quando a gente tiver, principalmente nas periferias, né, eu vou combinar com você de você estar à distância lá, falando com a juventude, dessa forma fácil e gostosa, e que traz. E a gente poder, pelo menos, começar um movimento de levar a questão climática para as ruas, porque isso que você falou tem todo sentido. É na rua que a gente vai combater a emergência do clima, sem dúvida nenhuma, né? Porque aqui, pelas redes sociais, é uma luta muito injusta, porque a gente não luta só com interesses econômicos, financeiros, mas eles têm uma ferramenta que é poderosíssima, que são os algoritmos, né? E, Bruno, eu sei que já está chegando aí no nosso finalzinho de bate-papo, mas eu queria perguntar para você, o que esse jovem bonito, esse Bruno pelo clima espera? Qual é a sua perspectiva de futuro, já que você é um jovem pensando nas presentes gerações, mas principalmente no futuro que se avizinha? Quais são os sonhos que povoam essa cabeça? O Eric Hobsbawm, que é um grande pensador, ele elegeu partes da história, né, como eras. E ele fala que teve a era dos extremos, a era das revoluções. Eu acredito que nossa era é a era da luta, é a era da mobilização. Eu não me vejo e não vejo a minha geração conseguindo sair vitoriosa, conseguindo produzir e erguer esse novo mundo sem luta. E se só a luta é o caminho, é a luta que a gente vai. Eu tenho muita confiança na organização coletiva, tenho muita confiança na sabedoria popular e ancestral. Acho que os caminhos para a superação dessa crise não precisam ser inventados, eles já existem, né? Os caminhos para a superação da crise nada mais são do que a gente olhar para os sujeitos que já estão aí há muito tempo resistindo. As populações indígenas resistem há pelo menos 524 anos
e não conseguiram ser exterminadas, né? Não foram totalmente exterminadas, apesar de muitos genocídios. Né? As populações faveladas que, com tamanha negação de direitos, continuam resistindo em solidariedade e cooperação. Então, acho que o caminho está em a gente olhar as experiências de solidariedade e cooperação e de outra relação com a natureza que já existem e fazer com que elas se multipliquem, né? Numa grande virada aí filosófica, talvez, né? Subjetiva, numa grande alteração de cosmovisão, de se entender no planeta, de se entender em relação a si mesmo e à natureza. Mas isso tudo não acontece sem luta, né? Não tem condução consciente, não tem condução instintiva, é preciso muita luta, muita intervenção na realidade. E eu estou à disposição e quem quiser chegar junto, vamos embora. Bruno, quero mais uma vez te agradecer demais. Foi muito massa. Foi uma conversa muito gostosa. Agora eu converso com você ali pelo Instagram. Vou te contando também alguns projetos que a gente toca aqui em Ribeirão Preto, em outros lugares, para tentar mudar e trazer também outras perspectivas de vida, outras possibilidades. E eu espero te encontrar um dia presencialmente também e vou te fazer ainda outros diversos convites, porque eu acho que a bola da vez é essa linguagem mesmo, essa linguagem profunda, séria, mais jovem, pensando nos grandes desafios que nós temos pela frente. Muito obrigado mesmo, viu? E eu continuo te acompanhando lá e sempre que tiver novidades, eu vou trocando com você ali pelo Instagram. Muito obrigada, viu, Bruno? Eu que te agradeço e estou à disposição. Então, pessoal, a gente encerra mais esse Pensa Direito, convidando vocês para pensar direito o que estão fazendo pelo clima e pelo planeta. Vamos mudar de perspectiva e vamos nos juntar a essa luta, que é uma luta que não é nem que vale a pena, ela é urgente, necessária, porque é questão de sobrevivência. Um beijo, Bruno, muito obrigada. Tchau, tchau.